O tema do vídeo de hoje é linguística, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje é sociolinguística. É uma playlist que eu estou construindo, esse tipo de conteúdo, baseado nesse livro aqui, ó, que é o volume 1, né? O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Foi um dos livros que eu utilizei na disciplina de sociolinguística mesmo, na Faculdade de Letras. Foi uma disciplina que eu tive em 2022, atualmente estou em 2023, ainda estou no quarto período dessa faculdade. Mas como eu já terminei a disciplina, então eu estou gravando aqui para o canal, me sinto minimamente confortável para tratar desse assunto, né? Bom, qual que é o assunto desse tema, na verdade, né? Qual que é o assunto do vídeo de hoje, o assunto específico dentro de sociolinguística? A sociolinguística, objeto, conceitos e pressupostos. Então, eu terei que gravar pelo menos 2 vídeos sobre isso. E hoje eu quero começar a leitura disso aqui para ver o que é que o autor desse texto tem a nos dizer, ou a autora, né, nesse caso, tem a nos dizer sobre a sociolinguística, objeto, conceitos e pressupostos. Nos vídeos anteriores eu já gravei sobre os principais autores, sendo que o último foi sobre o Labov, de 1963. Sociolinguística, objeto, conceitos e pressupostos, ou pressupostos. Pondo de maneira simples e direta, podemos dizer que o objeto da sociolinguística é o estudo da língua falada. Então, o objeto da sociolinguística é o estudo da língua falada. Lembrando que o assunto de hoje é a sociolinguística, objeto, conceitos e pressupostos. Observada, vou repetir isso aqui, tá? Pondo de maneira simples e direta, podemos dizer que o objeto da sociolinguística é o estudo da língua falada. Não só a falada, mas a observada, a descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Então, sociolinguística é o estudo da língua em situações reais de uso. Isso aqui já resume, poderia acabar o vídeo por aqui, na verdade. Então, isso que é o objeto de estudo da sociolinguística, o uso real da língua, tá? Seu ponto de partida é a comunidade linguística, o social, né? Um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Em outras palavras, uma comunidade de fala se caracteriza não pelo fato de se constituir por pessoas que falam do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam por meio de redes comunicativas diversas e que orientam seu comportamento verbal por um mesmo conjunto de regras. Tomemos, por exemplo, o uso do modo imperativo em português. Para os falantes do português, o imperativo denota ordem, exortação. Por exemplo, faça isso, né? É um exemplo de modo imperativo. Para os falantes do português, o imperativo denota ordem, exortação, conselho, solicitação, segundo o significado do verbo e o tom de voz utilizado, como aqui ele vai dar um outro exemplo, vai embora, ou colocando no português, na gramática normativa, vai-te embora. Outro exemplo, ouve este conselho, isso também é um imperativo. Outro exemplo, vem cá. E por fim, outro exemplo, desce daí, isso é um imperativo. Consideremos agora as seguintes observações de Cunha e Sintra. Bom, então, até aqui na leitura deste texto, são alguns conceitos que já são colocados, né? Então, o que é o objeto de estudo da sociolinguística, que nada mais é o estudo da língua falada em seu uso real. Então, é o uso real da língua. E o ponto de partida é a comunidade linguística, que não necessariamente significa o social em si, mas o conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham esse conjunto de normas, mas que é constituído de pessoas, né, por indivíduos que se relacionam por meio de suas redes comunicativas. Então, resumindo esse texto de início, a questão do objeto de estudo, que é o uso real da língua, a definição da comunidade linguística, que é o conjunto de pessoas que interagem verbalmente. Basicamente é isso, tá? E é isso, vamos continuar então a leitura. Deixa eu ver quem que é o autor dessa primeira parte aqui, agora fiquei confuso. Tânia Maria Alckmin, então é uma mulher. Então, ela escreve aqui. Consideremos agora as seguintes observações de Cunha e Sintra, uma citação. O que é que diz? Atenuação. Por dever social e moral, geralmente evitamos ferir a suscetibilidade de nosso interlocutor com a rudeza de uma ordem. Entre os numerosos meios em que nos servimos para enfraquecer a noção de comando, devemos ressaltar, além dos já estudados pela sua eficiência, o emprego de fórmula de polidez ou de civilidade, tais como por favor, por gentileza, digne-se de, tenha bondade de,
Fale mais alto, por favor. Entrem, por favor, que não ocupam lugar, exclamou seu Pio. Tenham a bondade de sentar e esperar um momento. Sentem-se e esperem um momento. Aqui está fazendo uma citação dos imperativos, né? Do português. É claro que também aqui o tom de voz é de suma importância. Qualquer dessas frases pode, não obstante as fórmulas de cortesia empregadas, tornar-se rude e seca ou mesmo insolente, com a simples mudança de entoação. Simples mudança de entoação. A depender do alcance dos objetos de um trabalho de natureza sociolinguística, podemos selecionar e descrever comunidades de fala, como a cidade de Nova York ou a cidade do Rio de Janeiro. Então, comunidades de fala são aquelas específicas. Podemos descrever comunidades de fala como a cidade de Nova York ou a cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belém, ou o povo Yanomami, que vive no estado do Amapá, ou ainda as comunidades de pescadores do litoral do estado do Rio de Janeiro, da ilha de Marajó, dos estudantes de direito, dos rappers. Então veja que esta questão da sociolinguística, que é a relação entre sociedade e linguagem, basicamente se preocupa, né? O objeto de estudo é o uso real da língua, mas que tem a ver com a sua comunidade de fala, né? E aqui ele traz diversos exemplos. Pode ser de uma cidade mesmo, ou de um grupo específico, como os rappers, ou então estudantes de direito, né? Já ouviu falar no famoso juridiquês? Então, isso é uma comunidade de fala. Ao estudar qualquer comunidade linguística, a constatação mais imediata é a existência de diversidade ou da variação. Então, olha só, isso aqui são conceitos todos da sociolinguística. Hoje já vimos conceitos como uso real da língua, comunidade linguística, comunidade de fala e variação, que é um outro conceito. Isto é, toda comunidade se caracteriza pelo emprego de diferentes modos de falar. A essas diferentes maneiras de falar, a sociolinguística reserva o nome de variedades linguísticas. Então, o que é variedades linguísticas? São os diferentes modos de falar conforme a comunidade linguística. O conjunto de variedades linguísticas utilizado por uma comunidade é chamado de repertório verbal. Então, repertório verbal é o conjunto de variedade linguística de uma comunidade linguística. Assim é que o propósito da cidade de Bruxelas, na Bélgica, país caracterizado pelo bilinguismo francês-flamengo, variedade do holandês, Frischmann aponta. E aqui eu quero, inclusive, finalizar o vídeo de hoje trazendo este exemplo aqui que vamos ver o que é que diz o texto. Os funcionários administrativos do governo em Bruxelas, que são de origem flamenga, nem sempre falam holandês entre si, mesmo quando todos sabem holandês muito bem e igualmente bem. Não só há ocasiões em que falam francês entre si em vez de holandês, como também há algumas ocasiões em que falam entre si holandês standard, enquanto em outras usam esta ou aquela variedade regional do holandês. De fato, alguns da mesma forma usam diferentes variedades do francês, uma variedade particularmente carregada do termo administrativo dos oficiais. Outra correspondendo ao francês não técnico falado nos círculos de educação superior e refinados da Bélgica, e ainda outra que não é apenas um francês mais coloquial, entre aspas, mas um francês coloquial dos que são flamengos. Em suma, essas diversas variedades de holandês e de francês constituem um repertório linguístico de certos complexos sociais flamengos em Bruxelas. Aqui ele traz um exemplo europeu, né? Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, e no próximo eu quero continuar esta parte final, são só 3 parágrafos para terminar aqui, e ele traz exemplos do Brasil, pelo que eu vi, comunidade como a de Salvador. Bom, então no vídeo de hoje é importante que saia dele, principalmente para eu mesmo que estou gravando o vídeo, é muito importante que eu mesmo tenha essa noção, né, como forma de revisão, qual que é o objeto de estudo da sociolinguística, que é o uso real da língua, e alguns conceitos como comunidade linguística, né, como eu já disse, variedade linguística, e o que é variedade linguística são os diferentes modos de falar, beleza? Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo, onde eu continuarei o mesmo assunto sobre objetos e conceitos e pressupostos da sociolinguística, mas agora com algum caso brasileiro. Valeu!